Agora, no Metrópolis. Posso chamar a vida de poema? E ele respondeu: podes chamar a vida de poema, ou podes chamar de normalidade. A vida é a normalidade e Deus é a normalidade. O poema é normal. Eu acho que o teatro, ele faz com que você se conheça melhor e beneficie o outro, não é mesmo? Bem-vindos ao Metrópolis, que começa falando de literatura. O escritor português Walter Hugo Mãe já conquistou as terras brasileiras, ou melhor dizendo, os leitores brasileiros. Seu último romance, A Desumanização, chega agora às livrarias daqui. E de passagem por São Paulo esta semana, ele visitou o estúdio do Metrópolis e conversou com o nosso Manuel da Costa Pinto. Boa noite, Walter. Bem-vindo aqui ao Metrópolis para a gente conversar um pouquinho sobre A Desumanização, seu novo romance. Seu novo romance que é o primeiro que se passa fora de Portugal. É verdade. E na Islândia. Por que você escolheu a Islândia especificamente para ambientar este romance? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite para aqui vir, tenho muito gosto. E, sabes, Manuel, eu acho que ao fim de 5 romances ambientados em Portugal, recorrendo a referências que me eram mais comuns, eu acho que quis colocar-me um pouco em perigo e tentar regressar um pouco ao início das coisas, a uma certa aprendizagem que sempre é um risco, mas ao mesmo tempo também é o risco de descobrirmos alguma coisa que não descobriríamos de outra maneira. E então a Islândia era um país que mexia comigo há um bom tempo. Por quê, exatamente? O ser longe, o parecer difícil habitar, o ter uma cultura que se vai refinando, aquilo que eu via da literatura deles, da pintura, da música, propende tudo para uma espécie de requinte, até uma espécie de requinte espiritual. Era muito atraente, eu queria muito, até como turista, conhecer, não é? E eu convenci-me de que a Islândia me haveria de oferecer um livro e fiquei muito contente por ter dado certo, de algum modo, não é? Falando um pouquinho do enredo básico deste romance, nós temos em cena uma personagem que é a narradora, cujo nome é Hatla. É assim? Você que acabou de me ensinar aqui como pronunciar. Os islandeses diriam assim. Está escrito Halla, H-A-L-L-A, mas é Hatla. Ela tinha uma irmã gêmea que morreu e todo o desenvolvimento do romance e da linguagem muito concentrada do livro é um pouco esse diálogo dela com os pais e com essa figura da irmã que morreu e da qual ela está... a qual ela está presa, atada o tempo todo, né? Exatamente. Esse tema nasceu como para você? Eu acho que fui à Islândia com a expectativa de pensar, de perceber um pouco a solidão. E é exatamente por isso que eu dizia, um lugar longe, difícil de habitar, onde vivem muito poucas pessoas, implica uma aprendizagem muito clara do que é estar só. E a ideia de criar uma narradora, menina, que perde a sua irmã gêmea, foi uma ideia que ela sublinha de alguma forma a solidão. Porque, se pensares, eventualmente um gêmeo será o cúmulo da companhia que alguém pode ter. A perda de um gêmeo talvez seja o cúmulo da perda, e por isso talvez leve ao cúmulo da solidão. Enfim, foi um jogo que me pareceu irresistível, inclusive porque ela diz logo no início do romance, depois da sua irmã morta, a sua própria vida se dividiu pela metade com a morte. E por isso há uma espécie de... Imediatamente o livro é levado para uma dimensão espiritual, que era o que me interessava por causa daquele lugar impressionante também.
E há essa, enfim, importância dada à convocação de alguém que não está. E a literatura é isso, a literatura é toda ela a convocação de alguém que não está, a presentificação de pessoas e lugares que não estão, que só estão na cabeça, na imaginação do autor e dos leitores. Já que você entrou nessa tópica aí do romance, eu tinha selecionado um trecho aqui que me parece bem nessa direção do que você acaba de falar, que é dessa relação com a linguagem, com uma relação da linguagem com o sagrado, de certa maneira, Exatamente. e a própria literatura como preenchimento de um vazio que é, de certa maneira, o tema que subjacente ao romance. Exatamente. Você podia ler um trechinho para a gente? Claro que sim. Aqui, esse aqui, marcado. A poesia é a linguagem segundo a qual Deus escreveu o mundo. Disse o meu pai: nós não somos mais do que a carne do poema. Terrível ou belo, o poema pensa em nós como palavras ensanguentadas. Somos palavras muito específicas, com a terna capacidade da tragédia. A tragédia para o poema é apenas uma possibilidade, como um humor momentâneo. Eu perguntei: posso chamar a vida de poema? E ele respondeu: podes chamar a vida de poema, ou podes chamar de normalidade. A vida é a normalidade e Deus é a normalidade. O poema é normal. Gosto muito desta ideia estranha, não é? Destas coisas inexplicáveis serem a normalidade. Porque, efetivamente, têm de ser a normalidade, não é? O que escapa ao nosso entendimento, aquilo que nos transcende, tem de ser a normalidade, porque praticamente tudo nos transcende. Somos bichos com muito pouca informação. Perfeito. Este romance tem também um lado muito doloroso, que é o relacionamento da Hatla com os pais. Ela parece retomar uma coisa que é recorrente nas suas personagens, que é um sentido de fragilidade, de precariedade. E aqui, no caso, tem até uma dimensão, talvez, um pouco psicanalítica, de que ela é muito assujeitada, ela é muito objeto do olhar dos pais, olhares distintos. Ela parece obrigada a desdobrar-se novamente para constituir a sua irmã gêmea morta, não é? Através dos pais e, sobretudo, a distinção entre os sentimentos dos pais, porque o pai procura dotá-la de uma dimensão de alguma aventura, tentando ensinar-lhe a importância da poesia, e a mãe culpa claramente, não suporta a existência desta filha sem a existência da outra. Então ela simboliza isso, simboliza de algum modo, ao mesmo tempo, a perdição e a salvação. Perfeito. Bom, Walter, a gente tem aqui a presença no estúdio de uma personalidade ilustre, que é uma sombra minha, que está aqui com câmera em punho. Estava filmando aqui a nossa entrevista. Tudo bom, Miguel? Tudo bom? Como vai? Miguel, diretor do José e Pilar, um belíssimo filme sobre José Saramago e sua mulher Pilar. O que você está fazendo aqui, acompanhando a nossa entrevista, acompanhando o Walter aqui no Brasil? Bom, estou tocando o meu novo projeto, que tem um nome bem cafona, que parece de livro de autoajuda, e que se chama O Sentido da Vida, mas que é roubado de um título dos Monty Python. Sim, que engraçadíssimo, né? E então, basicamente, conta a história de 7 personagens, 7 figuras públicas, que funcionam como arquétipos, que é um escritor, um político, um advogado dos direitos humanos, um astronauta que vai para o espaço, e um músico, e também a história de um jovem que descobre que tem uma doença rara, uma doença da qual ele irá morrer, e que decide dar uma volta ao mundo para tentar perceber o mundo na sua esquizofrenia antes de desaparecer. Então o filme um pouco que procura numa época... E este jovem existe, este jovem com esta doença é alguém real, que tem realmente uma doença e que tem os dias de alguma forma contados, por isso tem essa
dimensão violenta, não é? Não é um documentário, mas ao mesmo tempo... É um documentário. É um documentário pleno. Ele é construído, está um pouco também na linha do José Pilar, com essa estrutura de narrativa clássica, o que aparenta quase ser ficção, não é? Tal é o vício que nós temos nessa tradição de narrativa, mas é claramente um documentário. Mas que procura, sobretudo, numa época de crise e em que nós já não acreditamos em nada, aliás, numa época de desumanização também, perceber o que é que nos faz estar aqui, o que é que nos faz manter vivos. Isso já que nós estamos tão deprimidos, não sei o quê, porque é que não damos um tiro na cabeça? Não demos. Não demos. Mas, Walter, de que maneira esse documentário, que inclui também passagens pela Islândia, né, se relaciona aqui com o trabalho? Quer dizer, parece que você teve uma interlocução ali com a Björk e o imaginário islandês, né? Sim, o Miguel vai filmar o Hilmar Árni Hilmarsson, que é o indivíduo a quem eu dedico o meu livro, que é um músico que eu admiro, que trabalhou com a Björk, com o Sigur Rós e com toda a mundividência musical islandesa. E eu devo dizer que o meu propósito, quer dizer, o que me compete em relação ao Miguel é fazer de conta que ele não existe, não é? E eu ter uma vida tanto quanto possa normal e ele filmar o que lhe parecer. Mas devo dizer que algumas conversas que eu tive com o Miguel mudaram radicalmente alguns dos trilhos desse livro e por isso, de alguma forma, ele foi importante, ou tem sido importante. Esta espécie de fantasma circulante em meu redor tem sido muito gratificante, por isso é um excelente fantasma. Perfeito. E para quando é o filme? É para daqui a 2 anos, em 2016, ele estará... É verdade que a personagem do político talvez seja a presidente Dilma Rousseff? Bom, eu espero que seja. Agora a questão é ela topar e ela aceitar. Portanto, se ela estiver ouvindo, por favor, Dilma, aceita e participa no filme. Não, porque eu acho que aqui também há uma coisa no caso da Dilma que eu acho que é muito importante, que é, você tem até se virmos como personagem narrativa, não é? Esta mulher que foi guerrilheira, que foi torturada durante a ditadura e que vira a primeira mulher presidente da República e que, sobretudo, defende exatamente a utilização do termo mulher, do termo presidenta, porque é uma opção política, uma opção simbólica, num mundo, sobretudo, que é extremamente machista. E isso é real. Perfeito. Para finalizar muito rapidamente, Walter, que nosso tempo já está acabando. No final, você faz uma nota sobre o seu irmão, Casimiro, que você não conheceu. Isso tem uma relação? O seu livro não tem nada de autobiográfico, mas qual é a relação entre este irmão que você não conheceu e as gêmeas que se separadas pela morte? Eu percebi, na escrita do livro, não foi nada que eu tivesse preparado, que os sentimentos da Atla coincidiam com alguns meus sentimentos. Quando era miúdo e era levado a visitar o meu irmão e era obrigado, de alguma forma, a estabelecer com ele um diálogo, por isso eu precisava de inventar uma pessoa que não existia na minha realidade e precisava de gostar dessa pessoa. E, enfim, acabou por ter esse paralelo que o livro solicitou de mim, essa honestidade. Perfeito. Está aqui, então, A Desumanização, de Walter Hugo Mãe. Walter, Miguel, muito obrigado pela presença aqui no Metrópolis. Obrigado, foi um prazer. Agora, música no nosso programa. Paul McCartney está celebrando os 40 anos de lançamento do single da música Band on the Run este mês. E para comemorar a efeméride, ele encomendou um vídeo da canção ao artista visual Ben Ibe. Dá uma olhada, ficou tão legal. Mas espera aí que a gente volta depois do intervalo. Stuck inside these four walls, sent inside forever. Never seeing no one nice again like you, Mama. Na semana passada, o pianista russo Nikolai Lugansky esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde tocou com a OZESP o concerto número 3 para piano de Sergei Rachmaninov, numa interpretação memorável. O concerto foi gravado pela TV Cultura e vai ser exibido na íntegra no programa Clássicos no dia 10 de maio. E nós conversamos com ele. Nikolai Lugansky é um dos recentes prodigiosos pianistas na Rússia hoje. Premiado muitas vezes desde seus 16 anos, hoje aos 43, é admirado por sua interpretação de obras de Chopin e de Rachmaninov.
Inclusive, seus 2 últimos álbuns, com os concertos para piano do compositor russo, ganharam prêmios quando foram lançados. I was in love with Rachmaninoff's music since I was maybe 8, 9 years old. Since then, this love is only bigger and bigger. It's music which comes immediately from heart to heart. If you hear his first piano concerto, symphonic dances, you see this is music already not of 19th century, but melodically and harmonically he stayed a great romantic composer. I think this is one of the reasons his music will be always unbelievably popular and coming really to listener immediately, so they don't need to read books, to do some exercises, to study something. This is the music which goes naturally, immediately to their soul, like music of Mozart, of Chopin, Tchaikovsky. Luganski faz parte de uma tradição do piano na Rússia. O próprio Sergei Rachmaninoff era, além de compositor, pianista. E depois dele, outros como Horowitz, Richter, Pletnev e Evgeny Kissin. The system of education in Russia is still very strong. That was founded in Soviet Union in the 30s, when Central Music School was founded in 1934, I think, or 35. That school which combines all together normal disciplines and music disciplines, so you don't have to pay, it's for free, and every day the child has just 1 hour more. So they study mathematics, languages, geography, history, and music disciplines like music history, solfeggio, rhythmic, and specialty. It can be piano, violin, or cello. But if we speak about greatest examples, I think it doesn't depend on nationality. So Nelson Freire is Brazilian, Marta Argerich is Argentinian, Christian Zimmermann is Polish, Pletnev is Russian. I don't think it's, but if we think about really just good mid-level, yes, we have plenty, especially pianists, very good level. Ele reconhece que a genialidade do intérprete não depende só da técnica e declara sua grande admiração pelo brasileiro Nelson Freire. It's really probably my favorite pianist of today. Of course, pianistically is unbelievably brilliant and perfect, but it's so musically natural. It's like a river, like a wind, like nature. So it sounds very simple, but it's almost impossible to do. Uma das grandes atrizes da história do teatro brasileiro, Miriam Muniz, foi também uma professora inesquecível. Para o bem e para o mal, diriam alguns. Mas de brincadeira, né? Quem foi aluno de Miriam Muniz é testemunha do rigor com que ela tratava o fazer teatral. E foi justamente um ex-aluno, o ator e diretor Marcelo Braga, que decidiu escrever a biografia da eterna mestra. Miriam Muniz morreu em 2004, aos 73 anos. Marcelo Braga é ator e diretor formado pela EAD, a Escola de Arte Dramática da USP. Foi aluno de Miriam Muniz e hoje é professor na Faculdade Paulista de Artes. Eu conheço a Miriam desde que eu tinha 14 anos, mas nem sabia que a Miriam Muniz era a Miriam Muniz. Miriam Muniz foi atriz, diretora e professora. Formou várias gerações de artistas. Fez cinema, TV e principalmente teatro. Como era a Miriam Muniz, né? Porque ela tinha esse jeito até intimidador, né? Eu tenho nojo de você. Eu sempre falava que ela dava umas pancadas pedagógicas, sabe? Ela tipo, botava meio na parede, às vezes falava umas coisas meio fortes,
mas era sempre com o intuito de te extrair o melhor. O livro surgiu do fascínio de Marcelo Braga pelo método aplicado por Miriam Muniz, e que viria a ser o tema de sua pós-graduação. Em um dos meus últimos encontros com a Miriam, contei a ela que às vezes me pegava repetindo para os meus alunos as mesmas coisas que ela me dizia. E ela então sorriu, me deu um abraço e disse: "Nego, e você acha que eu aprendi isso com quem? Os meus professores. Isso que a gente diz para os alunos não é meu, não é seu, não é de ninguém. É do teatro." Pergunta daqui, procura de lá, e quando se deu conta, Marcelo Braga já tinha um vasto material da atriz em mãos. Esse daqui é o programa do Falso Brilhante. É uma joia isso aqui, porque, né, é original. Feito tatuagem. A Miriam inaugura uma série de shows musicais com cara de peça teatral. Então ela pegou a Elis, todos os músicos da Elis e mais 3 ou 4 atores, e foram para o Macunaíma e ensaiaram durante 4 meses. E virou o que virou, foi um fenômeno, né? Ficou um ano em cartaz. Nelson Gonçalves, do Avenida Danças ao Macunaíma de Miriam Muniz. Então ela dirigiu até ele fazendo um show. Os meus amigos vão dizer: tudo que tem o meu nome é meu. No Nina, ela fazia uma mulher terrível, né? Uma mulher super mesquinha, uma megera, né? E aí, quando acabou o filme, ela falou: fiquei uma semana de cama, porque ela era tão má, eu tive que vivenciar isso. Não é problema meu. A gente teve o Cássio Escapim interpretando ela. O teatro trabalha com a imaginação. O bonito trabalho do Cássio é que ele conseguiu recuperar o espírito da Miriam, sabe? O jeitão dela. Sabe? Não era uma cópia, não era uma imitação da Miriam, era resgatar esse espírito dela. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu cismei que queria ser bailarina. No final do espetáculo eu estava chorando já. Miriam Muniz morreu em 2004, aos 73 anos, vítima de um derrame cerebral. Acho que uma palavra, né? Uma dama do teatro. Eu acho que o teatro, ele faz com que você se conheça melhor e beneficie o outro, não é mesmo? Neil Young vai lançar novo álbum. Needle of Death sai no final de maio, mas ele já colocou o primeiro vídeo com uma canção do novo trabalho. O clipe mostra Neil tocando uma versão voz e violão da própria Needle of Death numa pequena cabine de gravação de 1947. E o aparelho pertence ao guitarrista Jack White. Neil Young registrou o disco inteiro ali. O álbum é cheio de versões de músicas antigas, uma verdadeira volta no tempo no cancioneiro norte-americano. Veja um trecho do vídeo e a gente volta após o intervalo. A Nação Zumbi acaba de lançar disco novo este mês. É o primeiro de inéditas desde Fome de Tudo de 2007. Essa semana a banda pernambucana lançou o primeiro clipe. E a gente termina o programa de hoje com Cicatriz. Boa noite para você e até amanhã. Quando fica cicatriz, fica difícil de esquecer. Quando fica cicatriz, fica difícil de esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar e nunca mais esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar o que lhe aconteceu. Fica bem desenhado só pra ser bem lembrado. O risco do erro mal visto, mal quisto e mal olhado. Quem vê vira logo a vista para o outro lado. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não preciso esconder. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não vou mais esquecer. Seja como for, eu me lembrarei. Seja onde for, não esquecerei. Quando fica cicatriz, fica
fica difícil de esquecer. Quando fica cicatriz, fica difícil de esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar o que lhe aconteceu. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar e nunca mais esquecer. Fica bem desenhado só pra ser bem lembrado. O risco do erro mal visto, mal quisto e mal olhado não é só um sinal de quem passou por maus bocados. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não preciso esconder. Mas essa daqui me traz uma boa